Fala, investidor, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Jason. Aqui nós falamos de finanças e investimentos. E o vídeo de hoje é sobre o novo ETF disponível na B3, o LFTB11. Ele é gerido pela Investo, que é a maior gestora independente de ETFs do Brasil. E qual é a característica do LFTB11? Bom, ele é composto por títulos de Tesouro Selic e Tesouro IPCA+. Então vamos lá, as características dele. Bom, o período de negociação é o mesmo período da Bolsa, então das 10 às 17. Uma vantagem inicial é que esse ETF ele vai ter uma taxa zero de administração e de gestão até março de 2025. Então isso faz do ETF uma boa opção para você que está pensando em investir na renda fixa. Então, o fundo, ele é um fundo de índice. Então, o ETF é um fundo de índice que é listado na B3. Então, ele vai acompanhar a performance de títulos públicos atrelados à Selic e ao IPCA, que é o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+. E quais são a próxima coisa que eu vou falar com vocês é sobre um relatório que a própria Investo preparou sobre o LFTB11, que são os highlights. Então, a carteira vai ser composta por títulos públicos, 91,26% de LFTs, com vários vencimentos, e 8,74% de NTNB, então a NTNB 2060. O rendimento esperado é de 12,70 ao ano, o rendimento projetado para os próximos anos. Então, ele tem um baixo risco, por quê? Justamente por causa das LFTs, do Tesouro Selic. Então, mais de 90% da carteira é composta por Tesouro Selic, que é um título pós-fixado. Então, vai te proteger aí dessa alta da taxa Selic. Ele possui um baixo risco, porque ele tem o risco soberano, que é o risco soberano do Brasil, porque os títulos públicos, eles são assegurados pelo Brasil. Então, no vencimento, caso o governo não tenha dinheiro em caixa, ele vai emitir mais dívida para te pagar. Então, você não tem esse risco de não receber o que você investiu. Ele possui uma alta liquidez, justamente porque ele é negociado em mercado de bolsa. Então, ele tem uma liquidez de D+1. Vendi meu título na segunda-feira, na terça-feira o valor já está na minha conta. Qual que é a principal vantagem desse fundo? É a vantagem tributária. O imposto de renda é de 15% independente do prazo. Então, não importa se você investe há um mês, 2 meses, 3 meses, sempre vai ser 15%. Isso tem a ver por causa do prazo do médio ponderado do título. Então, ele vai ter um prazo superior a 2 anos. E por isso que ele vai ter esse imposto de renda de 15%. E ele também pode ser utilizado como garantia nas operações da B3. Por que surgiu o LFTB11? Bom, ano passado, o LFTS11, que é um outro ETF da Investo, que ele investia apenas em Tesouro Selic. E esse fundo, inicialmente, ele respeitava a tabela de imposto de renda de um ETF, que é a seguinte tabela. Então, até 180 dias, o ETF paga 20% de imposto de renda, de 180 a 720 dias, 20%, e acima de 720 dias, 15%. Mas qual que era o problema do LFTS11? Porque o prazo de repactuação é de um dia. Todos os Tesouros Selic ele tem esse prazo de repactuação de um dia. E isso, no entendimento da Receita Federal, fez com que o título tivesse, em qualquer prazo, um imposto de renda de 25%. Então, não fazia mais sentido para pessoas que querem investir ele para 6, 7, 8, 12 meses, porque sempre vai ser a alíquota mais alta, que é de 25%. Então, o LFTB11 ele vem para realmente corrigir isso. Então, vai ter essa correção, justamente que o LFTS11 paga mais imposto que o LFTB11. Então, ele vai ser composto por LFTs de vários vencimentos e NTNB 2060. Aqui está a participação de cada vencimento. Então, para você ver aqui, ó, o Tesouro IPCA+, que é a B longa, a B60, que nós falamos no jargão do mercado financeiro, uma participação de 8,74%. E vários vencimentos de LFT, que é o Tesouro Selic. Então, temos aqui, contando junto com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vencimentos diferentes.
Então, o ativo é LFT, a referência é a Selic, então ele recebe 100% da Selic, tem o patrimônio líquido de 91% e uma expectativa de retorno de 11,53 em relação ao patrimônio. Então, somado a 1,18 de rendimento do Tesouro IPCA+. E por que englobou o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+? Justamente para aumentar o prazo médio ponderado, e com esse prazo médio ponderado acima de 720 dias, a alíquota de imposto para em 15%, fora que não tem IOF e nem come cotas, como os demais fundos de renda fixa. Então, essa é a grande vantagem desse ETF. Então, só que qual que é a maior desvantagem? O Tesouro Selic, a marcação dele sempre vai ser positiva. Por quê? Porque ele é um título pós-fixado. Em contrapartida, o Tesouro IPCA+, é um título híbrido. O que isso significa? Um título híbrido, ele tem uma parte fixa de rendimento, que a gente chama que é o rendimento real dele, e tem uma parte variável, que é o IPCA. Então, o IPCA varia com o tempo. E essa taxa fixa também varia de acordo com as expectativas do mercado. Então, hoje, a NTN-B 2029, claro que a gente está falando de uma B60, ela bateu 7,14. Caso essa taxa aumente, esse título, o PU diminui, porque ele é inversamente proporcional. Futuramente, quando essa taxa cair, você vai ter uma marcação positiva nesses títulos. Só que se você levar até o final do vencimento, aquele rendimento contratado é o que vai ser recebido. Então, você tem que começar nesse título pro longo prazo, porque cada vez que você faz compras, a gestora está comprando mais dessa forma. Então, 91% em LFTs, 8% em NTNB longa. E essa vai ser a proporção desse fundo. E por isso é importante você entender que vai ter a marcação do mercado, só que essa mistura é interessante porque você vai estar protegido do IPCA, da inflação, que ele tem 8% em IPCA. Então, faz muito sentido você ter esse título. E quando você investe na bolsa, você também pode usar ele como garantia. Então, um dos benefícios é que você pode usar o LFT-B11 como garantia nas suas operações de venda de put, venda de call. Isso aí é um assunto mais avançado, mas você pode utilizar sem problema nenhum. E ele é um título muito interessante, justamente por essa vantagem tributária, essa liquidez e praticidade. Então, em D1, vendi hoje, amanhã já está na minha conta. E inicialmente, essa taxa de administração e gestão zeradas. E ele veio para suprir essa diferença que nós tínhamos no LFTS 11, que é um título só de Tesouro Selic, só que como o prazo de repactuação é sempre de um dia, o imposto do LFTS 11 vai ser sempre 25%, diferentemente do LFT B11, que vai ser 15%, não importa o vencimento. E aqui, os principais ativos que compõem o fundo, então a LFT com vários vencimentos, a B longa, o LFT de 2029 e outra LFT. Então, ele é composto por várias LFTs de vencimentos diferentes e a NTNB longa. Isso dá um prazo médio ponderado acima de 720 dias, que faz com que esse ETF tenha 15% de imposto de renda sobre o capital. Então, não existe IOF, não existe come cotas, apenas 15% sobre o ganho de capital. E o formador de mercado é o BTG Pactual. E como que foi o rendimento desse título agora nos primeiros momentos de negociação? Então, ele começou a ser negociado a 101,35 e hoje ele está em 101. Então, justamente porque teve o aumento das taxas fixas da Belonga, isso teve uma marcação de mercado negativa, fez o título se desvalorizar. Só que no longo prazo, a tendência é que ele supere o CDI, justamente por ter esse efeito do IPCA mais uma taxa fixa. E para você investir nesse ETF, você deve ter uma conta
em uma corretora de valores que te dá acesso a compras de títulos na B3. Eu sou assessor de investimento, faço parte da Veredas Capital, uma empresa vinculada ao Banco BTG Pactual. Caso você queira ter a minha assessoria, basta você entrar em contato com a gente, abrir a sua conta, você tem acesso a uma assessoria especializada em planejamento financeiro, então nós vamos analisar sua vida como um todo e fazer uma carteira de acordo com os teus objetivos financeiros. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje sobre o LFTB11, então é um ETF que ele vai ser muito falado ainda, ele está apenas no começo. Vale a pena você diversificar e ter ele no seu portfólio justamente porque você já de saída você já paga menos imposto. Então, se você quer para a reserva de emergência ou para utilizar como garantia nas suas operações da B3, vale muito a pena você utilizar ele no seu portfólio de investimento. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e bons investimentos!